90. O velho colóquio. De Adão e Caim. Nada. Nenhuma lembrança testamentária, uma pastilha que fosse, com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido. Nada. Virgília travou. Raivosa esse malogro, e disse-mo com certa cautela, não pela coisa em si, senão porque entendia com o filho, de quem sabia que eu não gostava muito, nem pouco. Insinuei-lhe que não devia pensar mais em semelhante negócio. O melhor de tudo era esquecer o defunto, um lorpa, um cainho sem nome, e tratar de coisas alegres, o nosso filho, por exemplo. Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho. Um ser tirado do meu ser. Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, morte do Viegas, nada me interessava por então, nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo, de obscura paternidade, e uma voz secreta me dizia: é teu filho. Meu filho. E repetia estas duas palavras, com certa voluptuosidade indefinível, e não sei que assomos de orgulho. Sentia-me homem. O melhor é que conversávamos os dois, o embrião e eu. Falávamos de coisas presentes e futuras. O maroto amava-me, era um pelintra gracioso, dava-me pancadinhas na cara com as mãozinhas gordas, ou então traçava a beca de bacharel, porque ele havia de ser bacharel e fazia um discurso na Câmara dos Deputados. E o pai a ouvi-lo de uma tribuna, com os olhos rasos de lágrimas. De bacharel passava outra vez à escola, pequenino. Lousa e livros debaixo do braço, ou então caía no berço para tornar a erguer-se homem. Em vão buscava fixar no espírito uma idade, uma atitude, esse embrião tinha meus olhos todos. Os tamanhos e gestos, e ele mamava, ele escrevia, ele valsava, ele era o interminável nos limites de um quarto de hora, baby. E deputado, colegial e pinta-alegrete. Às vezes, ao pé de Virgília. Esquecia-me dela e de tudo, Virgília sacudia-me, reprochava-me o silêncio, dizia que eu já lhe não queria nada. A verdade é que estava em diálogo com o embrião, era o velho colóquio de Adão e Caim, uma conversa sem palavras entre a vida e a vida. O mistério e o mistério. 91. Uma carta extraordinária. Por esse tempo recebi uma carta extraordinária, acompanhada de um objeto não menos extraordinário. Eis o que a carta dizia. Meu caro Brás Cubas. Há tempos, no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Tenho a satisfação de restituir-lhe com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro, não digo superior, mas igual ao primeiro. Que voleis vos, Monseigneur? Como dizia Fígaro, cela misere. Muitas coisas se deram depois do nosso encontro, irei contá-las pelo miúdo, se me não fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas, nem envergo uma famosa sobrecasaca cujas abas se perdiam na noite dos tempos. Cedi o meu degrau da escada de São Francisco, finalmente, ao moço. Dito isto, peço licença para ir um dia destes expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo, um novo sistema de filosofia, que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas, como faz dar um grande passo adiante de Zenon e Sêneca, cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças ao pé da minha receita moral. É singularmente espantoso esse meu sistema. Retifica o espírito humano, suprime a dor, assegura a felicidade e enche de imensa glória o nosso país. Chamo-lhe humanitismo. De humanitas, princípio das coisas. Minha primeira ideia revelava
Uma grande infatuação era chamar-lhe borbismo, de Borba. Denominação vaidosa, além de rude e molesta. E com certeza exprimia menos. Verá, meu caro Brás Cubas, verá que é deveras um monumento, e se alguma coisa aqui possa fazer-me esquecer as amarguras da vida, é o gosto de haver enfim apanhado a verdade e a felicidade. Ei-las na minha mão essas duas. Esquivas, após tantos séculos de lutas, pesquisas, descobertas, sistemas e quedas, ei-las nas mãos do homem. Até breve, meu caro Brás Cubas. Saudades do velho amigo Joaquim Borba dos Santos. Li esta carta sem entendê-la. Vinha com ela uma boceta contendo um bonito relógio com as minhas iniciais gravadas. E esta frase, lembrança do velho Quincas. Voltei à carta, reli-a com pausa, com atenção. A restituição do relógio excluía toda a ideia de burla, a lucidez, a serenidade, a convicção, pouco jactanciosa, é certo, pareciam excluir a suspeita de insensatez. Naturalmente o Quincas Borba herdara de algum dos seus parentes de Minas, e a abastança devolvera-lhe a primitiva dignidade. Não digo tanto, há coisas que se não podem reaver integralmente, mas enfim a regeneração não era impossível. Guardei a carta e o relógio, e esperei a filosofia. 92, um homem extraordinário. J. Agora acabo com as coisas extraordinárias. Vinha de guardar a carta e o relógio, quando me procurou um homem magro e mião, com um bilhete do Cotrim, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim, chegará poucos dias antes do norte, chamava-se Damasceno, e fizera a Revolução de 1831. Foi ele mesmo que me disse isto, no espaço de 5 minutos. Saíra do Rio de Janeiro, por desacordo com o regente, que era um asno, pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele. De resto, a Revolução estava outra vez às portas. Neste ponto, conquanto trouxesse as ideias políticas um pouco baralhadas, consegui organizar e formular o governo de suas preferências. Era um despotismo temperado, não por cantigas, como dizem alhures, mas por penachos da Guarda Nacional. Só não pude alcançar se ele queria o despotismo de 1, de 3, de 30 ou de 300. Opinava por várias coisas, entre outras, o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses. Gostava muito de teatro, logo que chegou foi ao Teatro de São Pedro, onde viu um drama soberbo, a Maria Joana, e uma comédia muito interessante, Ketli, ou A Volta à Suíça. Também gostara muito da de Perigny, na Safo, ou na Ana Bolena, não se lembrava bem. Mas a Candiani. Sim, senhor, era papa fina. Agora queria ouvir o Hernani, que a filha dele cantava em casa, ao piano, e Hernani, involami, e dizia isto levantando-se e cantarolando a meia voz. No norte essas coisas chegavam como um eco. A filha morria por ouvir todas as óperas. Tinha uma voz muito mimosa a filha. E gosto, muito gosto. Ah! Ele estava ansioso por voltar ao Rio de Janeiro. Já havia corrido a cidade toda, com umas saudades. Palavra. Em alguns lugares teve vontade de chorar. Mas não embarcaria mais. Enjoara muito a bordo, como todos os outros passageiros, exceto um inglês. Que os levasse o diabo os ingleses. Isto não ficava direito sem irem todos eles barra fora. Que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma
Noite a expulsão de tais godemes. Graças a Deus, tinha patriotismo, e batia no peito, o que não admirava porque era de família, descendia de um antigo capitão-mor muito patriota. Sim, não era nenhum pé rápado. Viesse a ocasião, e ele havia de mostrar de que pau era a canoa. Mas fazia-se tarde, ia dizer que eu não faltaria ao jantar, e lá me esperava para maior palestra. Levei-o até a porta da sala, ele parou dizendo que simpatizava muito comigo. Quando casara, estava eu na Europa. Conheceu meu pai, um homem às direitas, com quem dançara num célebre baile da Praia Grande. Coisas. Falaria. Depois, fazia-se tarde, tinha de ir levar a resposta ao Cotrim. Saiu, fechei-lhe a porta. 93. O jantar. Que suplício que foi o jantar! Felizmente, Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno, uma de Eulália, ou mais familiarmente Nhan Loló, moça graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Faltava-lhe elegância, mas compensava-a com os olhos, que eram soberbos e só tinham o defeito de se não arrancarem de mim, exceto quando desciam ao prato, mas Nhan Loló comia tão pouco, que quase não olhava para o prato. De noite cantou. A voz era, como dizia o pai, muito mimosa. Não obstante, eis que veio-me. Sabina veio até a porta, e perguntou-me que tal achará a filha do Damasceno. Assim. Muito simpática, não é? Acudiu ela, falta-lhe um pouco mais de corte. Mas que coração! É uma pérola. Bem boa noiva. Para você. Não gosto de pérolas. Casmurro. Para quando é que você se guarda? Para quando estiver a cair de maduro, já sei. Pois, meu rico, quer você queira, quer não, há de casar com Nhan Loló. E dizia isto a bater-me na face com os dedos, meiga como uma pomba, e ao mesmo tempo intimativa e resoluta. Santo Deus! Seria esse o motivo da reconciliação? Fiquei um pouco desconsolado com a ideia, mas uma voz misteriosa chamava-me. A casa do Lobo Neves, disse adeus a Sabina e às suas ameaças. 94. A causa secreta. Como está a minha querida mamãe? A esta palavra, Virgília amuou-se, como sempre. Estava ao canto de uma janela, sozinha, a olhar para a lua, e recebeu-me alegremente, mas quando lhe falei no nosso filho amuou-se. Não gostava de semelhante alusão, aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais. Eu, para quem ela era já uma pessoa sagrada, uma âmbula divina, deixava-a estar quieta. Supusa. Princípio que o embrião, esse perfil do incógnito, projetando-se na nossa aventura, lhe restituir a consciência do mal enganava-me. Nunca Virgília me parecerá mais expansiva, mais sem reservas, menos preocupada dos outros e do marido. Não eram remorsos. Imaginei também que a concepção seria um puro invento, um modo de prender-me a ela, recurso sem longa eficácia, que talvez começava de oprimi-la. Não era absurda esta hipótese. A minha doce Virgília mentia às vezes, com tanta graça. Naquela noite descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho, e essa hora, feita de minutos de vida e minutos de morte, dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patíbulo. Quanto ao vexame, complicava-se ainda da forçada privação de certos hábitos da vida elegante. Com certeza, era isso mesmo. Dei-lhe a entender, repreendendo-a, um pouco em nome dos meus direitos de pai. Virgília fitou-me, em seguida desviou os olhos e sorriu de um jeito incrédulo.
95. Flores de antanho. Onde estão elas, as flores de antanho? Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esboroou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião, naquele ponto em que se não distingue Laplace de uma tartaruga. Tive a notícia por boca do Lobo Neves, que me deixou na sala e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe. Eu encostei-me à janela, a olhar para a chácara, onde verdejavam as laranjeiras sem flores. Onde iam elas, as flores de antanho? 96. A carta anônima. S. Em ti tocar-me no ombro, era Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta, ele leu-a, empalideceu muito, e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto, como se quisesse atirar-se sobre mim, mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgília contou-me tudo, daí a dias na Gamboa. O marido mostrou-lhe a carta, logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo, não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas, limitava-se a precavê-lo contra minha intimidade, e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame. Calúnia? Perguntou o Lobo Neves. Infame. O marido respirou, mas, tornando a carta, parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo, cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás intrépido, era agora a mais frágil das criaturas. Talvez a imaginação lhe mostrou, ao longe, o famoso olho da opinião, a fitá-lo sarcasticamente, com um ar de pulha, talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora. Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva, mostrou-se irritada com a insistência, jurou que da minha parte só ouvirá palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura. E citou alguns, um que a galanteara francamente, durante 3 semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu, dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Ouvi tudo isto um pouco turbado, não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante, até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades, e até de remorsos. Virgília notou a minha preocupação. Levantou-me a cabeça, porque eu olhava então para o soalho, e disse-me com certa amargura: você não merece os sacrifícios que lhe faço. Não lhe disse nada, era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa situação o sabor cáustico dos primeiros dias, mas se lhe dissesse, não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão, aproximei-me e beijei-a na testa. Virgília recuou, como se fosse um beijo de defunto. 97. Entre a boca e a testa. S. Into que o leitor estremeceu, ou devia estremecer. Naturalmente a última palavra sugeriu-lhe 3 ou 4 reflexões. Veja bem o quadro, numa casinha da Gamboa, 2 pessoas que se amam há muito tempo, uma inclinada para a outra, a dar-lhe um beijo na testa, e a outra
recuar, como se sentisse o contato de uma boca de cadáver. Aí, no breve intervalo, entre a boca e a testa, antes do beijo e depois do beijo, há aí largo espaço para muita coisa, a contração de um ressentimento, a ruga da desconfiança, ou, enfim, o nariz pálido e sonolento da saciedade. 98. Suprimido. S. Reparamo-nos alegremente. Jantei reconciliado com a situação. A carta anônima restituía a nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo, e afinal foi bem bom que Virgília não perdesse naquela crise a posse de si mesma. De noite fui ao Teatro de São Pedro, representava-se uma grande peça, em que a Estela arrancava lágrimas. Entro, corro os olhos pelos camarotes, vejo em um deles Damasceno e a família. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro, coisa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se, e daí, talvez fosse por isso mesmo. No intervalo fui visitá-los. Damasceno recebeu-me com muitas palavras, a mulher com muitos sorrisos. Quanto a Nhã Loló, não tirou mais os olhos de mim. Parecia-me agora mais bonita que no dia do jantar. Achei-lhe certa suavidade etérea. Casada ao polido das formas terrenas, expressão vaga, e condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago. Realmente. Não sei como lhes diga que não me senti mal, ao pé da moça. Trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me dava cócegas de tartufo. Ao contemplá-lo, cobrindo o caster redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber, que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaciando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativa-as, reproduz-las, e conseguintemente faz andar a civilização. Abençoado o uso que nos deu Otelo e os paquetes transatlânticos. Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. Mas enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, L-Ange e Labete, com a diferença que o jansenista não admitia a simultaneidade das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam bem juntinhas, L-Ange, que dizia algumas coisas do céu, e Labete, que não, decididamente suprimo este capítulo. 99. Na plateia. Na plateia achei Lobo Neves, de conversa com alguns amigos, falamos por alto, a frio, constrangidos um e outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num dos corredores, em que não havia ninguém. Ele veio a mim, com muita afabilidade e riso. Puxou-me a um dos óculos do teatro, e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher, respondeu que estava boa. Mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença, eu. Fujo ao Damasceno que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do seguinte ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele, e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias, era até melhor, metia a saudade de permeio nos amores. Ao demais, eu galgar os 40 anos, e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por
Amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos. Mas não juro, eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti, deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como prometeu de Ésquilo fazia aos seus verdugos. Ah! Tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença, ou da tua agitação. Frágeis cadeias, amiga minha, eu rompia-as de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar no ermo o voluptuoso, esquisito, é insolar-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se aliado, inacessível, ausente. O mais que podem dizer, quando ele torna a si, isto é, quando torna aos outros, é que baixa do mundo da lua, mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive Deus! Eis um bom fecho de capítulo. 100. O caso provável. Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis, quando as possuo deveras, em relação a outras restrinjo-me à admissão da probabilidade. Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais. Segundo parece, e não é improvável, existe entre os fatos da vida pública e os da vida particular uma certa ação recíproca, regular, e talvez periódica, ou, para usar de uma imagem, há alguma coisa semelhante às marés da praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alaga-a muitos palmos adentro, mas essa mesma água a torna ao mar com variável força, e vai engrossar a onda que há de vir, e que terá de tornar como a primeira. Esta é a imagem, vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente de província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto que era 13, ato grave, cuja consequência foi separar do ministério o marido de Virgília. Assim, o fato particular da ojeriza de um número produziu o fenômeno da dissidência política. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma cessação de movimento. Não convindo ao método deste livro de escrever imediatamente esse outro fenômeno, limito-me a dizer por ora que o Lobo Neves, 4 meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério, fato que o leitor não deve perder de vista, se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. 101. A Revolução Dálmata. Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido, certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia, falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira, que desta vez fica você baronesa, interrompi eu. Ela derreou os cantos da boca, e moveu a cabeça a um e outro lado, mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. Não sei por que, imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido, que ela amava cordialmente a nobreza. Um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra de legação, da legação da Dalmácia, suponhamos, o conde B.V., que a namorou durante 3 meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que, além do mais, possuía vocação diplomática.
Não chego a alcançar o que seria de mim. Se não rebentasse na Dalmácia uma revolução, que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta a revolução. Dolorosa, formidável, os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam o sangue, contavam as cabeças. Toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois a Dalmácia era tão longe.